Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para levar as informações aí dessas áreas do direito, da tecnologia, segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados e o direito digital, para que você fique por dentro aí de todas essas questões. Bom, se você não viu o programa passado, eu vou pedir para que você acesse lá o meu story no rafael.luizcosta e veja aí o programa da semana passada, que foi muito interessante, falando sobre marcas e patentes aí pela própria PA Produtores Associados. A Rosana esteve aqui e ela falou bastante sobre essa questão de proteção de marcas, como que funciona. Citou até um caso com o Fabiano. Eu não pude estar, infelizmente, mas está lá. Bom, a PA é quem acredita no nosso programa. Se você aí precisa verificar a sua marca, registrar sua marca, fazer a sua patente, entre em contato com a PA Produtores Associados pelo 11 97539 6527. 11 97539 6527. Marcas e patentes, esse assunto merece registro. Não durma no ponto, não vá aí ter problemas com a sua marca, hein? Entre em contato lá com a PA Produtores Associados. Pois bem, gente, bom, hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial, muito especial mesmo, nosso querido amigo Paulo Silvestre. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Direito e Tecnologia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente aqui de poder colaborar aqui com a discussão e é um prazer aqui, mais uma vez, estar participando aqui dessa transmissão. Poxa, Paulo, o prazer é todo meu, porque, gente, o Paulo, a gente está aqui com o Paulo e eu estou me sentindo muito privilegiado. Por quê? Porque o Paulo, ele está lançando um livro fantástico chamado Direito em Transformação, Estratégia e Inovação para Advogados. Olha, eu estou com um livro aqui e vou fazer inveja mesmo, porque o livro ainda não foi lançado. O lançamento do livro é dia 29 de março, correto, Paulo? Correto, às 8 horas na livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista. Eu estarei, mas olha, deixa eu fazer inveja, porque eu estou com o livro aqui e estou com o livro aqui, autografado pelo querido Paulo. Fazer inveja aqui também para a doutora Jennifer, né? Porque a doutora Jennifer, ela tem um livro e ainda não me trouxe um exemplar, viu, Paulo? Então, o livro é Direito em Transformação. E, pessoal, o que é legal, assim, é muito interessante, é que o Paulo não é um advogado. O Paulo, na verdade, ele é um especialista em desenvolvimento estratégico de departamentos jurídicos e escritório de advocacia. A formação do Paulo é a gestão estratégica pelo IBTA, Business Innovation pela FIAP, um MBA em Segurança da Informação também pela FIAP e uma especialização em Inovação Corporativa e Estratégia Digital pelo MIT. Uau! Fantástico, Paulo! Um prazer tê-lo aqui, Paulo. Conta um pouquinho aí como é que você chegou aí. Poxa, você não é um advogado, mas atua aí inovando esses escritórios de advocacia. Me conta um pouco como a tecnologia vem influenciando tudo isso. Fala um pouquinho pra gente, Paulo. Legal, Rafa. Obrigado aí mais uma vez pela introdução. A minha trajetória no direito, ele começou no início de 2010, né? Depois que eu saí de outras indústrias, como a indústria farmacêutica, tive uma breve passagem pelo setor financeiro. E em 2010, então, eu me encontrei dentro do direito, recebi uma proposta para participar de um processo de transformação dentro de uma advocacia tributária, de uma boutique aqui de São Paulo. E para mim foi inicialmente um grande desafio, né? Porque a cultura em si ela já era muito diferente, né, da qual as empresas que eu já tinha passado anteriormente. E não só isso, né? Eu, como um profissional de tecnologia, né, que trabalho com isso desde muito cedo, né, desde os 12 anos. E o ambiente para mim ele era um tanto quanto estranho, né? Não só como pela cultura, mas também o modo como os advogados, né, desenvolviam as suas atividades. Então, os primeiros meses, de fato, foram
meses ali que foram desafiadores, mas com o tempo eu pude perceber que ali tinha um terreno muito fértil, né, para que eu pudesse colaborar com o desenvolvimento da advocacia e do setor de maneira geral. Como um profissional que trabalha, como eu disse, desde 2010 dentro do jurídico, eu pude perceber que muitas das tecnologias que hoje, né, para o direito ela soa como uma novidade, para a advocacia, para as outras indústrias já eram tecnologias consagradas. Então eu tive a oportunidade ali de identificar uma série de possibilidades, né, de trazer tecnologia, tornar o trabalho do advogado mais eficiente e também, né? Sim. E hoje a tecnologia é um parceiro fundamental do advogado, não só para que ele possa se manter relevante, se manter competitivo, mas também para que ele possa ter um equilíbrio, né, entre a vida profissional, que a gente sabe o quanto o dia a dia do advogado é um tanto quanto atarefado, mas para que ele possa também desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Olha, para você aí, para você que é advogado, que está nos ouvindo aqui, deixa eu mandar um recado aqui pro pessoal que está nos ouvindo pelas ondas aí da rádio 95,7 FM, Vibe Mundial. Você pode vir para o nosso Instagram aqui, né, para o Instagram do Rafael.LuizCosta. Nós estamos aqui ao vivo. Gente, olha que interessante. Para você que é advogado, você que cursou aí 5 anos numa faculdade de Direito, eu vou te fazer uma pergunta. Você aprendeu como administrar ou automatizar as demandas do seu escritório de advocacia? Você acabou de sair da faculdade, passou na OAB aí, poxa, fez tudo como manda o figurino, e agora você tem aí o seu escritório. Como que você vai automatizar isso? A faculdade não te ensina, né? Eu sei disso porque eu tive esse expediente, né, Paulo? Então, entenda que esse papel do Paulo é exatamente isso, né? É unir a tecnologia a esse expediente jurídico. Imagina o seu desafio, né, Paulo? Porque, poxa, a gente estava batendo um papo aqui no saguão da rádio, onde o Paulo comentou que fez a implementação de um BI, né, dentro de um escritório de advocacia. Então, imaginem só como isso não inovou para esse escritório. E aí eu imagino, Paulo, que enquanto você está fazendo essas inovações dentro do escritório de advocacia, existe resistência ainda por parte dos advogados? Eu queria entender isso contigo e também queria entender o quanto o escritório ganha com isso que você apresenta. Perfeito. Né? Acho que vale destacar, né, a implementação dessa tecnologia de BI que o Rafael disse há pouco, ela aconteceu em 2010, né, quando a tecnologia sequer tinha a relevância que ela tem hoje dentro do setor jurídico, né? Em 2010, pouco se falava, né, sobre você tomar uma decisão orientada a dados dentro do setor jurídico. Então, isso para a época era altamente disruptivo, né? E aí você trouxe um elemento que ele é fundamental, né? Quando você analisa a grade curricular, né, do direito, ela ainda é muito técnica, né? Ainda existem algumas lacunas que elas precisam ser preenchidas, não só para que o advogado ele possa extrair, né, o valor dessas tecnologias que existem nos dias de hoje, mas também ele poder adaptar a prática jurídica à realidade dos clientes, né? Porque a tecnologia ela tem dois lados, né? Um lado em que ela potencializa aquilo que o advogado faz, mas também um lado que ela gera oportunidades pro direito, né? Então, existem vários aspectos que precisam ser considerados, né? E tem um ponto que eu sempre digo ter a tecnologia, por ter, ela não vai gerar nenhum valor, né? Então é muito importante que as pessoas estejam plenamente preparadas para extrair, né, todo esse valor, né? À medida que a tecnologia ela avança, né, no setor jurídico, eu sempre digo que quanto mais a tecnologia está acessível e disponível para todos, menos ela se torna por si só um diferencial competitivo. Então é muito importante que os advogados e os profissionais do direito de maneira geral consigam identificar essas oportunidades dentro da sua prática. Né? Um outro ponto que eu tenho observado ao longo desses anos, eu acho que vale destacar que eu tive participação em projetos de grande relevância, né,
desde aquele que envolve, né, aspectos de segurança da informação, até aqueles de transformação organizacional como um todo. Então, pude observar ao longo dos anos que muitas vezes escritórios de advocacia, advogados, eles foram guiados por um efeito manada, né? Adotando tecnologias que não necessariamente elas são adequadas à sua realidade. Então, quando o escritório ou o advogado ele vai adquirir uma tecnologia, é muito importante que ele faça uma reflexão sobre a sua realidade. Ele precisa levar em consideração a sua realidade para que ele consiga extrair valor dessas tecnologias, né? Em 2021, quando eu estava escrevendo o livro, participei de um estudo com 56 escritórios de médio e grande porte, nacionais e internacionais, e o tema não era exatamente sobre inovação, mas a gente falava sobre os investimentos em tecnologia. E parte desse estudo falava sobre se as empresas que investiam em tecnologia, se elas conseguiam de fato ter um retorno em vantagem competitiva, efetiva, né, a partir da implementação dessas tecnologias. Então, desse estudo, apenas 16%, né, desses escritórios conseguiram de fato estratificar, tirar valor dessas tecnologias. Ou seja, de 56 escritórios, apenas 8 conseguiram, de fato, obter valor. E por que isso? E quando você vai analisar, você percebe que as pessoas não estavam plenamente preparadas para extrair esse valor, né? Então, e dentro desse estudo, ali tem uma estimativa, quase 15 milhões de dólares é estimado em prejuízo financeiro. Porque a gente não fala só da implementação da tecnologia ou da compra. Tem todo um custo ali envolvido, né, de hora das pessoas, custo de implementação, custo de eventuais consultorias que apoiam nesse processo. Então é muito importante que o advogado ele consiga ter uma visão estratégica, né, para que ele possa de fato se beneficiar dessas tecnologias. Claro, e aí, Paulo, esse ponto que você toca é muito interessante. Ontem, por exemplo, eu estive participando de um podcast de um querido advogado aí, nosso amigo, professor Danilo, que esteve no programa também, e nós estávamos falando dessa questão, né, do advogado ele ser tão analógico, não é? Eu digo porque eu cursei a faculdade, então eu tive que reaprender a estudar quando eu entrei na faculdade de Direito. Então, isso que você verificou ao entrar num escritório de advocacia, já vendo outras tecnologias dentro da indústria, quando você se deparou com o escritório de advocacia, você falou, não é possível que esse pessoal não tenha visto isso. Então, eu acho que essa pesquisa que você fez, interessantíssima, gente, 56 escritórios de advocacia. Olha que interessante. Também se traz por essa dificuldade do advogado em se inovar e ter mais esse contato com a tecnologia. Exato. Então, por exemplo, nós não temos, pelo menos na minha instituição nós não tivemos, e muitas não têm, uma introdução a um direito digital, de verdade, né, onde o direito digital vai visitar todas as áreas, se debruçar sobre as questões das legislações digitais. E essa dificuldade do advogado, principalmente aquele advogado tradicional, em se debruçar sobre a tecnologia, né, Paulo? Eu acho que isso também causa um pouco de dificuldade, né, para esse advogado. Então, por mais que ele não seja especialista em direito digital, ele vai ter que ter esse contato com a tecnologia. Eu acho que essa pesquisa que você fez, ela mostra um distanciamento, né, do advogado com a tecnologia. E isso, eu acho que o advogado precisa enxergar a tecnologia como um aliado. Né? E você enxerga, Paulo, a gente está vendo aí ouvindo falar muito e está vendo acontecer também, muito pela chegada também do chat GPT. Você emprega nesse teu programa de inovação, você emprega também inteligência artificial, machine learning, nisso tudo? Sem dúvida, sem dúvida. O ChatGPT ele tem sido aí uma grande novidade para a grande maioria das pessoas. Eu acompanho o desenvolvimento dessa ferramenta já tem 2 anos. Eu tive o primeiro acesso, se eu não me engano, à ferramenta versão beta em setembro de 2021, né? Sim.
e ela não era o que ela é hoje, né? Inclusive, recentemente teve o GPT-4. Sim, então, o que traz que uma é nova esse, dimensão, cara, né? Que traz uma nova dimensão. Eu implementei, inclusive, né, em algumas ocasiões, soluções de inteligência artificial dentro da advocacia. Tive um caso, né, em 2016, né, um outro em 2017, né, onde a gente implementou soluções que analisam e classificam documentos, também com aprendizado de máquina. Então, ou seja, isso traz uma perspectiva totalmente diferente para a dinâmica do dia a dia do advogado. Então, é muito importante, não se espera, obviamente, que o advogado ele seja um expert nessas tecnologias, mas que eles conheçam, né, quais são qual é a capacidade que essa tecnologia tem em transformar o dia a dia dele, né? Quais são as oportunidades que essa tecnologia pode trazer para o seu negócio, né? Então, o ChatGPT, ele deixa muito claro, né, e é evidente o potencial que a tecnologia tem no dia a dia, não só do advogado, mas também em tantas outras profissões na qual ela afeta diretamente. Sim, com né? certeza. Existem tecnologias como o ChatGPT, que é uma IA generativa, em que você pode aplicar dentro de um conjunto de informações privado. Né? Então, hoje o ChatGPT ele tem as informações baseadas na internet, né, até 2021. Então você imagina você aplicar essa mesma tecnologia dentro do conhecimento jurídico, né, um escritório aí que tem 10, 15, 50 anos, 80 anos, como a gente vê. Uau. Você aplicar esse tipo de tecnologia dentro dessas informações, é possível extrair muito valor, extrair muitos insights, né, que talvez fosse impossível realizar de forma manual. Né? E não só isso, né? Hoje a tecnologia está ganhando um espaço muito significativo em atividades mecânicas repetitivas. Então, é possível hoje automatizar rotinas de contencioso, né? Desde a captura da publicação até uma análise de inteligência artificial para interpretar a publicação e sugerir um prazo, por exemplo. Né? E você vai até o protocolo, você consegue automatizar todo o processo como um todo. Então, ou seja, aquela atividade de menor valor agregado, né? Tarefas mecânicas repetitivas, certamente elas serão substituídas por máquina. Mas o papel do advogado, ele nunca vai ser substituído. E esse é um dos pontos que me motivou também a escrever o livro. Porque com a chegada da pandemia, muitas pessoas me procuraram, né, que não sabiam exatamente como lidar com aquela situação onde as pessoas estariam diante de uma nova realidade para trabalhar. Como que você ia trabalhar de forma remota, como você ia conduzir, ter acesso ao conhecimento do escritório. Assim, eram poucos os escritórios que estavam prontos para trabalhar em home office, por exemplo, acesso aos arquivos, acesso aos servidores, aos seus próprios sistemas. Exatamente. Né? Então, a pandemia, ela ficou muito claro que a transformação digital é muito mais possível do que a gente imaginava. Né? Hoje em dia, eu não acredito que nós iremos voltar ao que éramos. Também não acredito. Né? Acho que é um caminho sem volta. E não é só isso. Eu também digo que a tecnologia, ela é de fato fundamental. Mas não é ela necessariamente que está impulsionando essa transformação no direito. Né? Quem impulsiona essa transformação no direito é a mudança na expectativa do cliente. Assim como acontece com diversos outros setores. Né? Desde o táxi, que hoje teve uma grande ascensão da Uber, né? Como os entregadores os entregadores, iFood, né? Hoje traz uma nova dinâmica no mercado. E essa é uma questão de tempo. Né? E aí você traz elementos que ainda são fundamentais. Veja, a gente está falando de tecnologia, mas o fator mais importante disso tudo são as pessoas. São as pessoas. Se as pessoas não estiverem plenamente preparadas para lidarem com essa situação, certamente elas não irão conseguir se beneficiar disso tudo. Claro. Né? A tecnologia hoje talvez não seja uma realidade de todos os advogados e colegas que trabalham dentro do setor jurídico. Mas o que a gente percebe é que cada vez mais ela está se tornando algo mais acessível. O próprio ChatGPT, ele é gratuito. Né? Assim como tantas outras ferramentas tecnológicas que existem hoje. Né? Hoje, não sei se vocês conhecem, mas tem a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, a B2L. Ela reúne ali no seu ecossistema diversos players, né, de diferentes soluções para diferentes tamanhos e bolsos. Né? Então, vale muito a pena que as pessoas comecem a se inteirar dessas tecnologias, de todo esse aparato tecnológico, para que eles possam suportar o dia a dia do advogado. Ô Paulo, é interessante que você... Poxa, é muito interessante toda essa sua fala. E assim, eu tenho amigos que cursaram direito comigo e eles estão frustrados com o direito
porque eles estão no direito convencional, eles não aguentam mais fazer petições iniciais repetitivas. Então eu entendo que isso que você falou, poxa, o direito, a tecnologia não veio substituir o advogado, né? Então ela veio para não deixar o advogado ser um burocrata. Exato. E ser mais estratégico, pensar, que é o que é inerente ao ser humano. O ser humano não está aqui para fazer coisas repetitivas. Isso cansa, estressa. Né? E a tecnologia ela vem aliada a isso. Então, isso é muito legal, isso é bem interessante. E com a chegada disso tudo, Paulo, você entende que a comunicação jurídica, ela de fato mudou. E ela precisa ser mudada. Não é? Pelo próprio legal design, né, que traz aí o visual law, uma série de coisas. Essa comunicação jurídica ela precisa ser mais facilitada, né? Aquela questão de os termos jurídicos, a linguagem muito jurídica, data venia, entre outros. Exato. Isso eu acho que também está sofrendo uma transformação, não é mesmo? Com certeza. E acho que esse seu trabalho ele contribui para isso, né? Paulo, vamos falar aqui um pouquinho do seu livro, né, que eu estou aqui em mãos. Então, o seu livro, ele mostra, o pouquinho que eu tive aqui a possibilidade de degustar, ele mostra que é uma ferramenta, um material para esse advogado ou profissional do direito, né, às vezes não necessariamente o advogado, outros profissionais que permeiam ali o setor, é um material para que eles estejam também aí participando dessa inovação, não é? É um livro de cabeceira, eu diria. Não é isso, Paulo? Perfeito. Olha, Rafael, e a todos que estão nos ouvindo, esse livro eu busquei colocar tudo aquilo que eu adquiri ao longo desses últimos dos 10 anos que eu tenho dentro do setor jurídico e tangibilizando coisas que muitas vezes elas estão muito alto nível ou ou ainda faltam respostas, né? Sim. Então, esse foi o objetivo, foi de fato fazer desse livro um guia, né, para que o advogado consiga entender, né, o momento atual na qual o direito está passando e apresentar meios práticos e objetivos para que ele possa entender exatamente como se posicionar, como extrair valor de todo esse momento. Né? Então, é muito importante que as pessoas consigam identificar nesse livro uma motivação para continuar seguindo. Você comentou muito bem, né, dos advogados que muitas vezes se veem frustrados, e a ideia é que com esse livro eles consigam obter uma nova perspectiva do direito que se apresenta. Né? Então, o que se espera é de fato poder trazer nova perspectiva, poder ajudar a toda a comunidade jurídica, né, para que a gente possa de fato fazer dessas pessoas agentes de mudanças, né, porque a gente sabe que é um desafio ainda hoje, né. Você trouxe pontos que são extremamente importantes, né. O visual law, por que isso? Porque aquele que toma a decisão, aquele que compra o serviço jurídico, ele tem um mindset diferente, ele tem uma expectativa diferente. Pensa que os tomadores de decisão das empresas, eles estão cada vez mais jovens. Verdade, né? sim. Então, isso é uma mudança, uma quebra de paradigma. Sim, né? E como eu disse, esse é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E aqueles que puderem, de fato, se beneficiar desse momento, certamente colherão bons frutos. Né? E como eu falei, né, queria aqui reiterar que a tecnologia ela traz muitas vantagens. Se eu pudesse aqui dar uma dica, baseado naquilo que eu tenho visto, acompanhado ao longo desses anos, eu percebo cada vez mais que os advogados eles estão buscando conhecer outras ciências, né? Além da formação do direito, vai fazer uma segunda formação em segurança da informação, aquele que quer se especializar, bem interessante, né? Ou aquele que quer fazer uma formação em ciências contábeis ou em administração, justamente para cobrir essas lacunas. Isso eu tenho visto no mundo inteiro. Né? Então, essa talvez seja uma das dicas, né, para que as pessoas possam se manter relevantes aqui nos dias de hoje. Paulo, de fato, a sua contribuição para esse mundo jurídico aí, essa inovação que você traz é ímpar, meu amigo. Então, gente, o livro do Paulo ele será publicado pela editora Lumen Juris, né? Lumen Juris, e estará disponível nas principais plataformas de marketplace e vai ser lançado aí no dia 29 de março. A pessoa pode ir lá no Martins Fontes presenciar esse momento interessante. Vai ser uma honra recebê-los. Gente, o livro é Direito em Transformação, do nosso querido autor aqui, Paulo Silvestre de Oliveira Júnior. Paulo, um grande prazer tê-lo aqui. Gente, não percam esse lançamento.
O nosso tempo aqui chegou ao fim. Muito obrigado, Paulo, por sua presença. E Ímpar, muito obrigado pela sua contribuição nesse mundo jurídico que precisa tanto de inovação, e a tecnologia é uma aliada, pessoal. Tá bom? Valeu, grande cara, prazer tê-lo obrigado, aqui. eu que agradeço aí Imagina, convite. volte mais vezes a gente falar sobre outros assuntos. Esse foi o programa Direito e Tecnologia. Eu deixo aqui um grande beijo no seu coração e eu fui. Tchau! Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Direito e Tecnologia.